Olá! Para você que é fã da Dance Music e também viciados em música de uma forma geral, sou o Rogério Groove e inicio hoje a falar um pouco dessa história. Nesse vídeo, vou falar e mostrar um pouco como a House Music nasceu, o ritmo que foi originado da Disco Music no começo dos anos 80, em Chicago e Nova York. E logo depois, em outros episódios desse podcast, também vou falar sobre a House Music quando teve seu desenvolvimento na Inglaterra e também sofreu suas mudanças culturais e sociais no país. É isso aí, então já deixe seu like e não esqueça de comentar sobre o assunto, para podermos nos aprofundar nesse tema tão importante para a música eletrônica dos dias atuais. Então, vamos lá! Você sabia que um dos maiores incentivadores, e foi a partir daí que as coisas começaram a realmente acontecer e também ser melhor pensado, foi apenas depois do filme Embalos de Sábado à Noite. Esse filme estourou em todos os cantos e subúrbios. O filme se passa no Brooklyn, em Nova York. E assim, uma das cenas clássicas desse filme é do John Travolta dançando no meio da danceteria ao som de Night Fever, da banda Bee Gees. E essa música, ela foi lançada em 1977. A história desse filme ela é baseada em um artigo fictício do escritor de música Neil Cole. Esse artigo foi chamado de Tribal Rights of the New Saturday Night. Foi publicado pela primeira vez em uma edição de junho de 1976 da revista New York. Além do filme apresentar a música do Bee Gees, apresenta também de muitos outros artistas proeminentes da era disco music. O filme, sendo um grande sucesso de crítica e comercial, teve também um tremendo efeito na cultura popular no final dos anos 70. Inclusive, o filme ajudou significativamente a popularizar a música disco em todo o mundo e fez do ator principal, John Travolta, também a ser indicado ao Oscar de melhor ator por sua atuação, tornando-se o quinto mais jovem indicado na categoria. Já voltando aqui falando da trilha sonora do filme, com as músicas disco do Bee Gees, é uma das trilhas sonoras mais vendidas da história. John Travolta mostrou a todos como se fazia, e ali a disco music saía do underground. Mas enquanto o mundo todo assistia Embalos de Sábado à Noite, tínhamos também entrando em cena, não no filme, mas na cidade de Nova York, parceiro de Mel Sheeran, ou Michael Brody. Quem foi Mel Sheeran e quem foi Michael Brody? Mel foi um executivo de gravadoras que ajudou a iniciar a Paradise Garage, também conhecida como Garage, uma discoteca gay de Nova York popular na década de 70 e 80. Mel teve seu primeiro trabalho na indústria da música em 1959, como vendedor da ABC Paramount Records. Já na década de 70, Cherry alistou-se no exército e serviu na Alemanha, e em 1964 ele foi responsável pela produção da ABC Records. Já nos anos 70, ele aceitou um cargo na Sept Records e começou a fazer a campanha com a empresa para começar a produzir dance music. Em 1976, Mel Sheeran e Ed Cushing fundaram a West End Records, a gravadora que definiu o som da cidade de Nova York no auge da discoteca. Sheeran criou o single de vinil de 12 polegadas, que permitia mais tempo de reprodução do que o padrão de 7 polegadas da época, e foi com isso que ele ganhou sua maior popularidade nas discotecas. Sheeran também era parceiro de negócio e ex-amante de Michael Brody, que criou a Paradise Garage em 1977 com o apoio financeiro de Sheeran. Em 2006, em um documentário sobre Sheeran, ele mesmo chamou o clube de, abre aspas, a expressão máxima de todo o papel da vida noturna gay, fecha aspas. Já no final da década de 80, Sheeran fundou um grupo sem fins lucrativos, chamado de 24 Horas pela Vida, para arrecadar dinheiro para ajudar a questão da doença da AIDS. Através da organização, ele criou sua autobiografia, chamada de My Life in the Paradise Garage, Keep on Dance. Mel Sheeran morreu 7 de dezembro de 2007 por complicações associadas à doença da AIDS. Já Michael Brody tinha uma visão de um novo tipo de nightclub na época. Uma frase que marcou muito em conversa entre ambos era: se as pessoas podem dançar juntas, elas podem viver juntas. Para isso, eles achavam muito importante trazer todos os tipos de pessoas para seus eventos: negros, brancos, heterossexuais e gays, uni-los pela música e com a música. Um dia, Michael Brody ligou para Mel Sheeran e disse: olha, achei o cara que vai fazer a coisa acontecer para mim. E ali ele estaria apresentando Larry Levan. E Larry Levan, quem era? Ah, aí é que tá. Lawrence Pulpit, nascido no Brooklyn em 1954. Larry foi o DJ americano mais conhecido por sua residência de uma década. Isso mesmo, 10 anos se apresentando no clube Paradise Garage de Nova York, que foi descrita para a época como um protótipo de clube de dança moderna.
Larry desenvolveu um culto de seguidores que se referia a seus sets como Missa de Sábado. E junto com François Kevorkian, Larry experimentou baterias eletrônicas e sintetizadores em suas produções e apresentações ao vivo, inaugurando um som eletrônico pós-disco que pressagiava a ascensão da house music. Para fim de informações, ele também foi DJ no clube Zanzibar, na década de 80. Outra figura também importantíssima para a época foi David DePino. Ele coproduziu várias festas de house, ajudando a mover a cena para o centro de seus locais tradicionais do Harlem e ampliando o público, pois ganhava força popular ao longo do final dos anos 80 e início dos anos 90. David também foi DJ residente no popular Sound Factory Bar de Nova York, durante grande parte da década de 90, onde lá ele era carinhosamente conhecido como O Senador, apelido dado por reconhecimento de seu papel que sempre aconselhava os membros mais jovens da casa em uma ampla variedade de tópicos e assuntos. Já o Garage Club foi aberto em janeiro de 1978 e tinha a maior pista de dança e o melhor sistema de som de Nova York. Mas quem tornou o Garage um lugar lendário foi o jovem Larry. Às vezes, ele tocava uma música tão intensa e como forma de testar a ação do som nas pessoas, Larry dizia: "Está vendo aquelas pessoas ali? Veja o que acontece quando eu tocar essa música aqui." Ele era visto como um encantador de serpentes e ele era tecnicamente um gênio. E um detalhe muito importante para os dias de hoje. Através das minhas pesquisas, achei uma declaração onde o parceiro dele na época chegou a declarar que Larry não era bom em mixagens. Porém, ele poderia caso quisesse. Mas para Larry na época, isso não era o mais importante, pois ele sabia realmente qual música tocar, tendo isso para ele mais importante e qual seria a próxima música a tocar. Larry não tocava apenas um estilo de som, e ele fazia com que as pessoas ali presentes saíssem no final da noite cantarolando as músicas que foram tocadas. Os frequentadores da noite iam para suas casas e no dia seguinte ficavam pensando no que tinha rolado na noite anterior. E você acredita que até as caixas de som do clube foram batizadas com seu próprio nome? Leavenhorn. Há também relatos de que mesmo que o sound system do clube era um dos melhores de Nova York, o volume do som ao comando do Larry não era em máxima potência. Ele deixava volume sobrando para em alguns momentos ele poder dar um boom e realmente fazer com que o público se entregasse mais pela música tocada em alguns momentos da noite. Em uma entrevista, Paul Oakenfold, que era um dos frequentadores, afirmou que não sabia como as pessoas conseguiam dançar a noite toda no clube, pois no final da noite ele já estava totalmente exausto. Larry também foi inspiração para uma geração de DJs. Anos passaram e até hoje muitas pessoas ainda falam como a influência que o Paradise Garage teve na música e na cultura. Então vamos lá para uma pequena curiosidade. Você sabia que no início foram pessoas negras e gays da cidade de Chicago que realmente mantiveram a dance music viva? Pois nas danceterias e clubes undergrounds de Chicago, as nightclubs, eram eles a maior parte do público que frequentava as festas que eram ali produzidas. Como eles mesmos diziam, a disco music era na verdade um ritmo R&B dançante. É isso aí, galera. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like, compartilhe e aguarde novos podcasts. Valeu, galera. Muito obrigado.